E justamente hoje, para comemorar o Dia do Corretor, vamos pegar estrada com uma turma que é referência nesse mercado. Uma das maiores imobiliárias do país, a Mil Fazendas. E é claro, anunciante do Chãozão. Por que vocês se destacam? Eu acho que um ponto fundamental nosso aqui é de estar visitando pessoalmente a propriedade, né? Assim, investindo, né? Porque quando você faz isso, você acaba gastando e você não se torna um corretor de grupo, né? Peguei do fulano e passei pro outro. O cara quer ganhar sem trabalhar, né? E nosso diferencial é porque a gente trabalha. Eu sou Georgia Oliveira do Chãozão. Estou aqui hoje com dois sócios da Mil Fazendas, o Guilherme e o Flávio. E hoje a gente vai acompanhar de perto como é que funciona o dia a dia de um corretor bem-sucedido visitando uma propriedade aqui em Goiás. Então fica aqui com a gente porque vai ter muita informação boa que vai te ajudar a vender mais. E como dizia o meu avô, é andando com os bons que a gente fica melhor ainda. Documentação, gente, como é que é isso na lida mesmo? Como é que acontece quando vocês chegam numa terra e veem que a documentação não está ok, não está em dia? 90% das fazendas que nós vamos visitar, a gente pede documentação antes. Já está checada. Já está checada, entendeu? Mas mesmo assim, no decorrer do processo, a gente vê uma atuação ambiental, algum gelo, algum carro CCR que está faltando, a gente já corre atrás junto com a venda da fazenda. Entendeu? É o que é para ser de praxe. Os parceiros que trabalham de diversas áreas, né, tanto ambiental, para tentar solucionar o mais rápido possível. O que você não deixa de olhar numa propriedade? O que é documentação obrigatória que tem que olhar? Porque muita coisa a gente vai corrigir no meio do caminho, né? Ok, mas o que é obrigatório para começar um trabalho e gastar energia? Eu acho que a gente tem que saber se a fazenda é daquela pessoa que está te buscando. Certidão, ou se ele é o matrícula. responsável por ela. Sim. Né, a gente tem que ter uma certidão comprovando tudo isso aí para a gente começar a levantar a restante documentação para sair para campo. Esse é o trabalho de dentro do escritório. Para o campo. Inclusive lá no nosso escritório nós temos assessoria jurídica para dar esse suporte para a gente. Precisou, liga para o advogado, ele checa, olha sobre a opção de venda. Por que a gente, às vezes lá no nosso escritório é um pouco mais fácil a opção de venda? A gente senta com o cliente e explica do início ao fim como vai ser o processo. Então, se tem uma restrição em documentação, a gente já sabe, já vê para um lado, já está correndo na frente para resolver. Então, a gente não vende problema, a gente vende solução. É isso. O trabalho do corretor é esse, né? É justamente assessorar as duas partes, né? O Leomar mesmo trouxe uma fazenda que está em recuperação judicial, a gente tentou mexer. Leomar, espera aí. Aí ele acabou de me dar notícia hoje que foi consolidada a recuperação judicial, então a gente vai tentar solucionar esse problema do cliente fazendo a venda da fazenda. Então esse é o papel nosso, né, Leomar? Isso, justamente. Tá vendo aí a diferença, né, de você estar sendo bem assessorado por um profissional, por uma empresa séria que tem todos os processos estabelecidos. E começa do começo, viu, gente? É trazendo o cliente lá para dentro de casa, verificando a demanda, qual é a busca que o cliente está fazendo, ou se está captando uma terra, quais são as características dessa terra, como é que está a documentação dessa terra. Não tem problema ter problema. A questão é quando o corretor não sabe dos problemas que a propriedade tem. Porque muitas das vezes as equipes precisam resolver e são contratadas justamente para resolver esses problemas, né? Eu costumo dizer o seguinte também: propriedade de leilão ou propriedade de oportunidade com ativos estressados em bancos, propriedades retomadas, são sim um bom negócio. O que eu não aconselho é que o investidor pegue aquele único recurso que ele tem na vida dele para fazer uma aquisição como essa. E às vezes ele quer algo a curto prazo e a gente sabe que isso leva tempo. Mas com essa turma aqui, vocês conseguem resolver muita coisa. Let your mind
Flávio, fala para nós qual é a importância da água no imóvel rural. O que os compradores pedem? Qual o tipo de informação? Então, independente se for para agricultura ou pecuária, a água é fundamental. Uma fazenda que não tem água dificilmente será comercializada por um bom valor. Já uma propriedade igual a essa aqui, que passa um rio no fundo, tem um grande potencial para irrigação. Sem falar que se for para cria de gado, para pecuária, água abundante. Lembrando que água, gente, não é só rio, né? Existem muitas propriedades hoje que têm lagos, que têm represas, que têm poços artesianos, córregos, riachos, mas a água é ouro. Saber tudo sobre a água de uma propriedade é essencial. Essa daqui, por exemplo, que é abastecida por um sistema de pivô central, precisa de fontes confiáveis de abastecimento como essa. É importante a gente saber falar sobre a terra, sobre o que a variedade que está sendo plantada aqui, que é o feijão, né? Que na minha concepção aqui está com 60 a 65 dias de plantado, né? Então você saber falar sobre o que você está mostrando, né? Realmente você deixar ciente que entender, né, sobre o que está sendo cultivado, né? O que está sendo falado, né? O cliente sentir firmeza naquilo que você está mostrando para ele aqui no campo. Por isso, Guilherme, que é tão importante, como nós comentamos anteriormente, do corretor vir na terra, pisar o pé na terra e conhecer. Então, qual é a cultura dessa terra? Qual é a aptidão dessa terra, né? Quais são as benfeitorias? O que está se plantando? Quais são os diferenciais? Guilherme, no caso aqui, fala para a gente um pouco sobre o sistema do pivô central aqui dessa propriedade. Então, eu falo muito, quando você vem conhecer uma propriedade, você olhar o perfil de solo, que é um solo que tem uma argila superior a 25% de argila, topografia plana, escorrida para a água. E qual é a vantagem? A abundância de água, a gente consegue ter uma irrigação. Qual que é a vantagem da irrigação? O custo da lavoura é um pouco maior? Porque você tem energia, você tem água, só que você tem a possibilidade de fazer 3 safras no ano. Nessa fazenda foi plantado soja, depois foi plantado milho, a gente vê aqui o restante do milho que foi colhido, e plantaram o feijão, a 3ª safra. Então a gente só consegue ter 3 safras numa propriedade irrigada. Essa que é a vantagem de uma fazenda com irrigação. Ou seja, o investimento é maior, mas a produtividade também, né? Exatamente. Então, se o produtor for bem organizado e no time certo, ele consegue plantar até 3 variedades de cultivos no ano, que geralmente é soja, milho, feijão, gergelim. Dependendo da região, depende né? da região, Depende da entendeu? região. Então, assim, é só vantagem a terra irrigada, mas não é para qualquer um. Tem que ser um fazendeiro bem profissional, pensando que é uma empresa, a fazenda dele, para conseguir ter lucros. Até porque o sistema de pivô central realmente não é barato, né? Nós estamos falando aí de investimentos mínimos, que variam de 300 mil a 500 mil, a 1 milhão e milhões, dependendo do tamanho e da extensão da propriedade, né? Hoje, em média, o projeto de irrigação está saindo a R$25 mil o hectare. A questão de só a parte de aéreo de pivô e tudo mais. Então aí vai projeto, vai sistema se vai ser num bolsão, mais sistema de bombeamento, então é uma coisa cara. Tá vendo aí, gente, a importância da qualificação, da capacitação de um corretor de um imóvel rural? O corretor realmente precisa entender da propriedade, das aptidões dela, de quais são as características da região, de média de produtividade. Ou seja, para você ser um bom corretor de imóveis, você precisa se capacitar, você precisa investir fortemente no seu conhecimento sobre o imóvel rural. Fazenda de pecuária que tem um gado de elite, o que você me diz a respeito? O que o corretor tem que saber? Qual é o tipo de informação que ele tem na ponta da linha? Então, Jorge, cada pecuaridade de cada tipo de fazenda tem os seus pormenores, entendeu? Aqui é uma fazenda de gado de elite. Então, tem a pastaria onde que as matrizes estão, e aqui o gado vai ser confinado para ir e para exposição. Vão você ver, os bezerrinhos estão sendo engordados, estão mandando para exposição. Essas aqui são as vacas que estão sendo acabadas para ir para exposição. Então aqui tem um galpão grande, ventilado, um galpão, inclusive esse galpão que deve ter no mínimo 5 mil metros quadrados. Então assim, isso é investimento alto.
Então isso aqui é uma coisa que vai agregar valor à propriedade. Curral todo calçado, a gente pode ver ali. Então assim, se for uma fazenda de leite, um composto de barnha vai ser interessante, o freestyle, depende do que for a necessidade do seu cliente. E aí, gostou de acompanhar o dia a dia de um corretor de fazendas? E se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro de todo o mercado imobiliário rural do Brasil, nos acompanhe e siga o nosso canal, porque você já sabe, né? De terra a gente entende.